Fala aí, meu amigo rubro-negro, minha amiga rubro-negra, seja muito bem-vindo ao canal Mengão Pós-Jogo. Vamos fazer uma análise da partida de ontem do Flamengo pela Copa Libertadores da América, partida pelas quartas de finais da Libertadores, onde o Mengão aplicou mais uma goleada. Dessa vez a vítima foi o Olímpia do Paraguai. Vamos falar de tudo que aconteceu na partida de ontem. Foi um jogo bem maluco, né? O Flamengo foi, assim, do inferno para o céu em fração de minutos. Então vamos falar de tudo que aconteceu nessa partida, o que a gente vem tirar de bom e o que a gente também vai apresentar de ruim na partida de ontem do Flamengo. Beleza? Só que antes disso, claro, eu quero pedir para você que está aí assistindo esse vídeo, para deixar o teu joinha aí nesse vídeo, compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo ou com aquela sua amiga e, claro, inscreva-se no nosso canal. Para assinar o nosso canal é muito simples. Se você estiver me vendo pelo computador, tem uma foto minha aqui no canto da tela, tá? Que está aparecendo aí no cantinho, que também vai aparecer no fim do vídeo, que você pode clicar nessa minha foto e tornar-se assinante do canal. Ou, se você estiver me assistindo pelo celular, tem esse botãozão vermelho aí embaixo, onde está escrito inscrever-se. É só clicar nesse vermelhão aí e vir participar conosco aqui. Ajude o nosso canal a crescer cada dia mais. Deixando bem claro que aqui a gente não traz notícias falsas, a gente aqui não fica arrumando notícia de compra e venda de jogador para arrumar curtidas aí no vídeo, beleza? Isso aí a gente não faz não, a gente só comenta os jogos do Flamengo, tranquilo? Então vamos lá. O jogo de ontem, o time do Olímpia, eu já tinha falado isso no vídeo anterior, é uma mulambada, a gente sabe disso. É uma mulambada. E eles quiseram fazer ontem contra o Flamengo uma tática meio que kamikaze, né? Meio que suicida. E o resultado foi esse daí. E vou dizer uma coisa bem sincera para você, torcedor. 4-1 saiu muito barato. Muito barato. O placar mínimo, ou o placar mais justo para o jogo de ontem, era 8-1 para o Flamengo. Porque o Flamengo empilhou chances. O Flamengo superou, tá, a quantidade de gols perdidos no jogo de ontem. E é sobre isso que eu quero falar, que para mim, foi o ponto negativo do jogo. Porque, assim, a maioria da torcida, eu leio os comentários que aparecem nas redes sociais, muita gente ainda criticando a defesa do Flamengo pelo jogo de ontem. Eu vou dizer uma coisa. Gustavo Henrique e Léo Pereira, eles ainda é uma dupla de zaga que ainda não aspira a confiança de ninguém, nem a minha também. Mas a gente deve ser justo, e aqui no canal a gente é justo. O Léo Pereira ontem, tá? Ele fez um partidaço, tá? Ele fez um partidaço. Aí, eu até vi uma imagem hoje pela manhã na rede social, no Twitter, de um lance, do lance do gol do Olímpia, que o Léo Pereira não estava marcando ninguém. Beleza. Só que a grande falha do gol do Olímpia não é do Léo Pereira. A falha maior foi do Gustavo Henrique. Porque o Léo Pereira é o cara da sobra. Se você for ver o lance ali, você vai ver. Ele é o cara da sobra. O Gustavo Henrique, ele viu a bola passando na frente dele e ele deixou ela passar. E aí o Isla, que estava atrás do Gustavo Henrique, você não vai esperar que o zagueiro que está ali no meio, que é o primeiro que tem que tentar interceptar a bola, que o zagueiro que está ali no meio vai simplesmente ficar olhando ela passar. Então, a grande falha foi do Gustavo Henrique. Teve alguns torcedores que quiseram também culpar o goleiro, Diego Alves. O Diego Alves quase operou um milagre ali naquele lance. A bola entrou quase que meio sem querer, porque ela fez uma curva. Porque o Diego Alves chegou a defender a cabeçada do jogador.
E se ela não tivesse feito aquela curvazinha que ela faz ali, antes dela entrar no gol, ela teria ido para fora. Teria sido um milagre a defesa do Diego Alves. Fora que ele operou um outro milagre lá, numa defesa do cara. Numa cabeçada lá que o cara deu lá. Ah, o cara estava impedido. Dana-se, mas e daí? Ele operou um milagre ali naquele lance ali em que o jogo ainda estava 1-0. Ainda estava 1-0. É claro que o Diego Alves também, ele anda dando uns surtos que a gente fica meio que assim. Diego Alves parece estar com inveja do Neneca, moro? Do Hugo Neneca. Mais uma vez ele sofreu um escorregão, que foi o mesmo escorregão contra o Internacional que ele teve. Ele quase também fez um gol contra. E ontem quase que ele toma um gol bobo, numa cabeçada boba, fraca, porque ele tomou um escorregão. Ainda bem que ele teve tempo suficiente de fazer a defesa. Bom, então assim, Gustavo Henrique e Léo Pereira ontem jogaram pra caramba. O que eu tenho para falar desses dois é elogio, tá? Gustavo Henrique e Léo Pereira jogaram pra caramba. E olha que o Léo Pereira jogou boa parte... O Léo Pereira não, perdão. O Gustavo Henrique jogou boa parte da partida pendurado com um cartão amarelo. E mesmo assim, a gente correndo aquele risco, até porque, assim, os dirigentes do Flamengo, eles são inteligentíssimos, né? Eles venderam o Natan por 2 mariola lá para o Bragantino, sabendo que a gente tem um zagueiro que a gente não pode contar muito com ele, que é o Rodrigo Caio. Um baita zagueiro, que na minha opinião é um dos melhores, se não o melhor do Brasil. Não porque joga no Flamengo, não, é porque mostra isso dentro de campo. Mas que infelizmente é um cara que muito se machuca. Tá? Muito se machuca. E ontem eu ouvi até falar que a contusão dele não tem nada a ver com joelho, essas coisas, que é lance de quadril. E se for quadril, entendeu? É complicado, hein? Porque se for quadril, provavelmente vai ter que passar por uma cirurgia. Ou encerrar a carreira cedo. Tá? Longe de mim, a gente não quer desejar isso para o Rodrigo Caio, não é nem por ele ser jogador do Flamengo, não. É porque todos nós sabemos que carreira de jogador é curta. Então a gente deseja toda sorte do mundo aí pro Rodrigo Caio se recuperar logo e voltar. Mas, pô, o Flamengo vendeu o Natan. Aí ontem, o Flamengo estava com o Léo Pereira e Gustavo Henrique jogando. E o outro reserva de imediato inventou de pegar Covid. Então agora ficou a maravilha, porque o tal do Bruno Avenida pegou Covid. E a gente não tem um substituto. Então você tem que tirar quem? Pegar o garoto lá da base, o Noga, para jogar, apesar que é um baita zagueiro. E o Flamengo foi assim, o Flamengo se desfez do Tuller, o Flamengo se desfez do Natan, tá? E a gente fica aí, ó, contando com o Rodrigo Caio, que tá machucado. Aí tá aí o Davi Luiz dando soco, né? Mas o Flamengo não quer contratar o Davi Luiz porque ele tem 34 anos. Contratou o Rafinha e Felipe Luiz com quantos anos, o Marcos Braz? Pô, pelo amor de Deus, né, cara? Dá um bocado umas desculpas assim, que a gente fica até sem entender. Umas desculpas bizarras dessa. Mas tudo bem. Então, Léo Pereira e Gustavo Henrique, na minha opinião, jogaram pra caramba. Agora, os dois laterais, muito mal. Tanto Felipe Luiz quanto o Isla. Mas eu queria primeiro falar sobre o Felipe Luiz. Eu acho que o Renato Gaúcho precisa urgentemente arrumar um esquema que possa haver uma proteção para o Felipe Luiz. Porque qualquer atacante que bota a bola na frente, meu irmão, Felipe Luiz não consegue chegar, acompanhar e pegar. Felipe Luiz, ele já está naquela fase, entendeu? Que ele tem que procurar os melhores atalhos dentro de campo para ele chegar à frente de um atacante. Ele não tem mais condições físicas para acompanhar um ponta rápido. E foi o que aconteceu ontem, né? Quando eu falei que o Flamengo saiu do inferno ao céu, foi por quê? Porque o Felipe Luiz, primeiro, ele tomou um cartão amarelo, que na minha opinião, injusto, porque o cara empurrou ele, só que aí ele também empurrou o cara, e aí jogo de Libertadores. Juiz fraco pra caramba. Né?
Aí aqui fica uma observação que eu vou fazer. Não pense que nós vamos ver juízes bons na Copa Libertadores. Esquece. São todos ruins, fracos pra caramba. Até o VAR erra. Basta o que aconteceu lá no jogo do Fluminense, lá que o VAR errou assim de forma bizarra, entendeu? Então, querer contar, apesar que ontem o VAR acertou assim, né? Mas assim, o Felipe Luiz não tem mais condições de correr atrás de um atacante. E o que aconteceu foi que o cara ganhou dele na corrida, ele viu que o cara ia entrar dentro da área, então o que ele pensou em fazer? Eu prefiro fazer a falta dele dentro da área, fora da área, que pelo menos é só uma falta, do que ele entrar dentro da área e de repente ser derrubado lá e ser pênalti. E aí ele fez a falta no bico da grande área. Só que acho que ele esqueceu que ele já tinha um cartão amarelo. E aí tomou o segundo e foi expulso. Só que pela primeira vez a gente consegue ser beneficiado pelo VAR. Beneficiado entre aspas, né? Porque se fez justiça. Porque lá atrás havia tido um pênalti em cima do Arrascaeta, em que a arbitragem só viu depois de muito tempo, ainda bem que viu, e aí foi marcado o pênalti e com isso o cartão vermelho foi anulado. Beleza, a gente fez 2-0. E aí o primeiro gol do Flamengo foi uma pintura assim. Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique, quando esses três estão voando dentro de campo, é o que eu já falei aqui. Se Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol e Everton Ribeiro, se esses quatro, meu irmão, estiver voando dentro de campo, qualquer time da América do Sul, qualquer time do Brasil, vira um ABC. Vira um ABC para o Flamengo. E ontem, mais uma vez, isso foi comprovado. Tirando o Everton Ribeiro, que fez uma partida apagadaça, ele tá oscilando, fez um jogo muito bom contra o Internacional, que a gente falou aqui que foi o melhor do time, foi ele, né? E ontem fez uma partida apagadaça, que tinha momentos que não se via nem falar dele na partida, né? Teve um lance que ele quase fez um gol, que ele perdeu. Não vou dizer que ele perdeu, vou dizer que o goleiro deu uma sorte daquelas tremenda, porque praticamente a bola bate no goleiro. Everton Ribeiro fez o que tinha que fazer, chutou forte, mas a bola bateu no goleiro e voltou. Mas fora isso, fez uma partida muito apagada. Agora, Bruno Henrique, o melhor em campo, disparado. Arrascaeta também gastou a bola. E o Gabigol, esse é o Gabigol que a gente quer ver. Não aquele Gabigol de domingo passado. Chato pra caramba, reclamando de arbitragem, caindo toda hora no chão pedindo falta e pesado. Tá? Não é esse o Gabigol que a gente quer. A gente quer aquele Gabigol, sim, que provoca o adversário, que é marrento pra caramba, mas que é decisivo. E ontem ele foi decisivo. Dos 4 gols do Flamengo, ele participou dos 4 gols. O primeiro gol do Arrascaeta foi um passe magistral do Gabigol para o Bruno Henrique. O segundo gol foi dele, de pênalti. Ele é um monstro batendo pênalti. Gabigol é um monstro batendo pênalti. Eu só lembro de um pênalti perdido pelo Gabigol. Vou falar aqui de 2. Um que ele perdeu quando ele jogava ainda pelo Santos. Ele perdeu justamente contra o Flamengo no Maracanã, que foi o César que pegou o pênalti. Ele bateu, o César defendeu. E o outro foi pelo Campeonato Carioca, se eu não me engano, do ano passado, num jogo contra o Botafogo, que ele bateu o pênalti e acertou no travessão. Foi os 2 pênaltis que eu lembro dele ter perdido. Fora isso, dali para lá ele não perdeu mais nenhum. Então, assim, ele é um monstro realmente batendo pênalti. Só que se tiver pênalti lá na seleção brasileira, quem vai bater não vai ser ele, vai ser o Neymar. Pode ter certeza disso. Nunca é o melhor que bate, é sempre aquele que tem mais nome. Então, assim, 2-0, gol dele. O terceiro gol do Flamengo foi do Gabigol. E o quarto, ele presenteou o Vitinho. Então, assim, foi um partidaço também que o Gabigol fez. E a gente aqui no canal, é aquilo que eu sempre falo.
Quando o jogador entra em campo, joga bem, honra o manto sagrado, a gente vai elogiar, cara. A gente não vai ficar aqui sentando a lenha sempre. Pelo contrário, eu não tenho... eu não sou contra jogador nenhum no Flamengo. Não sou contra nem o Rodinei. Entendeu? Eu apoio qualquer jogador que vestir a camisa do Flamengo. Agora, se o jogador faz corpo mole, igual ele fez no domingo passado, aí realmente a gente aqui vai sentar a lenha. Sabe por quê? Porque o Gabigol não está acima do Flamengo. Nem o Zico está, então não vai ser ele, né? Então, assim, jogou muito bem ontem, a gente vai elogiar com certeza, e ontem foi um partidaço do Gabigol, decisivo. Esse é o Gabigol que a gente quer ver sempre jogando pelo Flamengo. Outro cara que jogou muito bem foi o Diego, o cara que fez um jogo péssimo contra o Internacional, mas ontem, até onde as pernas dele deu, tá? Ele jogou muito bem. O Diego, eu acho até que ele demorou para ser substituído. Eu acho que o Renato teria que ter substituído ele um pouco antes, né? Porque ele já demonstrava cansaço na metade do segundo tempo. E o Renato ainda segurou ele mais um pouco aí. Eu acho que já deveria ter saído ele e entrado o Thiago Maia. Tem torcedor que fala assim, não sei por que o Thiago Maia ainda não é titular no Flamengo. Gente, muita calma nessa hora, porque o Thiago Maia ainda não está 100%. Tá? Tem torcedor preocupado que o Thiago Maia, daqui a pouco o empréstimo dele acaba. Gente, fica tranquilo que o Thiago Maia, o Flamengo vai comprar ele. Entendeu? Tem lá a opção de compra lá e tal. O Flamengo vai comprar o Thiago Maia. Quando o contrato dele acabar, acho que, se eu não me engano, ano que vem. O Flamengo vai comprar o Thiago Maia. Ele é muito bom jogador e, na minha opinião, ele tem tudo para ser realmente o titular da posição, até porque o Diego já está pegando, já tem mais idade, não vai aguentar ser rojão muito tempo. Então, óbvio que o Thiago Maia vai assumir a posição. Só que as coisas têm que ser devagar, gente. O cara veio de uma contusão. O Thiago Maia, ele vem de uma contusão muito grave que ele teve. Então, ele está aos poucos adquirindo a forma física e técnica e principalmente a confiança. Então, o Thiago Maia, por que ele hoje não é titular? Porque ele ainda não está pronto para ser titular. Ele estava pronto lá atrás, ano passado, quando ele sofreu a contusão. Tanto que o Domi botava ele para jogar, até o Rogério Ceni botava ele para jogar, ali com o Gerson. Mas ele agora não está pronto ainda para ser titular. Tá? O Mateuzinho, esse sim, para mim, deveria ser o titular. Não porque ele jogue futebol maravilhoso, mas ele joga melhor do que o Isla. O Isla ontem fez uma partida bizarra, bizonha. O Isla é ruim. Tá? Ele, para melhorar, ele vai, caraca, ele tem que se esforçar bastante. O Isla cruza mal. Tá? O Isla marca mal, toma drible fácil. O Isla fez uma partida horrorosa ontem. Isso para a gente mostrar aqui que o jogo foi 4-1, mas nem tudo é flores. Tá? O Isla fez um jogo muito ruim. Só que o Mateuzinho, que também entrou no lugar dele, não fez lá grande partida, mas foi melhor do que ele. Mas também perdeu um gol na cara do goleiro, assim, uma pichotada bizarra. Garoto, calma, parava a bola, dava para você concluir e fazer o gol. Não, quis enfiar o pé, aí capou, deu uma de mostela Plutórios Furos. Não dá. Entendeu? Mas o Isla foi péssimo. Eu tinha parado nos laterais, eu tinha falado do Felipe Luiz, o Isla foi muito ruim. Só que assim, o Felipe Luiz, mesmo jogando mal, ele ainda tem que ser o titular. Porque o Ramon, ele é um lateral esquerdo muito promissor, mas ele precisa jogar mais vezes no profissional. O Ramon joga muito esporadicamente no time principal. E ontem já tinha gente da Fox Sport querendo já queimar o garoto. Muita calma nessa hora, o garoto tem sucesso pela frente. Ele joga muito na base. Tem que ter um pouco de paciência também. O garoto está começando agora, ele não tem minutos no time principal. Ele não tem. Se for juntar todos os minutos dele no time principal, tá entendendo? Não deve dar um jogo do René.
Então, assim, tem que ter calma. Eu não acho que ele entrou mal ontem no jogo. Ele deu um vacilo esse que eu acho que o treinador tem que chegar, conversar com ele e falar, meu querido, você não pode sair brincando de querer driblar perto da grande área, não. Principalmente num jogo de decisão como o de ontem. Ele perdeu uma bola boba, que se eu não me engano, depois ele tomou-lhe uma chamada do Ilharão. Ele perdeu uma bola que ele já tinha ganho a bola do cara, ele poderia já ter saído jogando e foi querer inventar demais e acabou perdendo a bola e quase aquilo ali resultava num gol para os caras. E se aquele momento ali os caras tivessem feito o segundo gol, o Flamengo não estaria tão seguro da sua classificação hoje, não. Mas eu acho que o Ramon tem tudo para ser futuro lateral esquerdo do Flamengo. Precisa o Flamengo ter um pouco de paciência. Outro cara que entrou bem na partida, Michael, mais uma vez. Caraca, como que Renato Gaúcho fez bem para esse cara, moro? Ele entrou mais uma vez muito bem, incendiou a partida, quase fez um golaço. É que ontem, a gente fica sempre na dúvida se esse time do Flamengo está treinando finalização, cara, porque não é possível. Como que esses caras perdem tanto gol? O Michael perdeu um gol que ele já tinha driblado quase que a metade da defesa dos caras inteiro. Eu pensei, vai fazer outro gol de placa, aí estou para fora. Então, assim, o segundo tempo do Flamengo foi bom demais. O primeiro tempo foi um jogo muito doido, porque aí teve aquele lance do Arrascaeta com o lateral direito lá, o Salazar, que a gente aqui pede muito a Deus toda a recuperação para ele. Ele teve traumatismo craniano de uma parada que ele bateu com o rosto no braço do Arrascaeta. Impressionante, a coisa foi meio que no nariz e o cara sofreu traumatismo craniano e teve uma convulsão. Tudo isso em muito pouco tempo, ali dentro do campo, que deixou todo mundo muito preocupado. Mas graças a Deus, acho que está tudo bem com ele lá, ele foi para o hospital, está tudo bem. A gente deseja toda a recuperação do mundo para esse rapaz, que ele fique bom logo e que ele possa voltar logo para o time do Olímpia. Mas o primeiro tempo foi muito conturbado para o Flamengo. Até antes desse episódio com o lateral direito lá, o Flamengo passou um sufoco nos primeiros 10 minutos da partida, depois controlou o jogo. Quando o Flamengo começou a botar a bola no chão e tocar, o Flamengo botou o time deles na roda. Foi quando saiu o primeiro gol. E aí eles vieram com tudo para cima do Flamengo. Só que eles não têm a técnica que o nosso time tem. Eles tinham força de vontade, a torcida deles que estava lá, presente no estádio. Tinha 2.000 torcedores lá. Só que era um estádio pequeno e acanhado. Então aqueles 2.000, a sensação que tem é que parece que tem 20, 30 mil lá dentro. Então assim, era uma pressão que eles estavam fazendo em cima. O Flamengo soube controlar a pressão. E foi quando nós fizemos o 2-0. Né? Já no segundo tempo, não. No segundo tempo, o Flamengo conseguiu controlar o jogo. Logo no início do segundo tempo, a gente já fez o 3-1, porque a gente tomou um gol no finalzinho do primeiro tempo. Já nos últimos minutos do primeiro tempo, a gente tomou um gol. Depois veio o segundo tempo, eles já vieram para cima, naquela pressão de querer empatar o jogo, e foi quando a gente fez o terceiro. Quando a gente fez o 3-1, eles, morreram. Baixaram a bola, viram que não dava mais, mas aí a torcida deles ficou lá pressionando, chamando os jogadores do Flamengo de macaco. Dá até vontade de rir, cara. Um povo que vive de fazer objetos vagabundos para vender e quer chamar brasileiro de macaco. Vai se catar, vai se enquadrar, pô. E aí a gente tava no 3-1, eles vieram de novo para cima e foi quando a gente começou a empilhar uma chance atrás da outra de gols perdidos. Então, assim, o ruim do jogo foi o quê? Um monte de chance perdida, que você não pode perder quando você joga contra um time melhor. Jogo decisivo, você tem oportunidade, você tem que matar. Entendeu? E ontem era para o Flamengo ter saído de lá com 8-1, pelo menos, no placar, e no jogo da quarta-feira poderia botar o time de dente de leite para jogar
e poupar os titulares para o Campeonato Brasileiro. Mas, olha, eu acho que o Flamengo está classificado. O Flamengo, para perder essa vaga, vai ter que perder de 4-0. Ou seja, tomar uma outra goleada igual tomou domingo. O que eu não acredito que isso vai acontecer, porque eu acho que só se o Flamengo entrar de novo com diarreia para isso acontecer, porque o time deles é fraco demais. E eu não acredito que num jogo que vale uma vaga para a semifinal da Libertadores, o Flamengo vai perder de 4-0 para esse time muquirana do Olímpia. Sério mesmo. A gente entende que o futebol se ganha dentro das 4 linhas ali, futebol, o jogo é jogado, né, como se fala, não existe vitória antes do apito final, mas com todo respeito à equipe do Olímpia, não dá, cara, sério, não dá. O Flamengo sacramentou a classificação para as semifinais ontem, com essa goleada de 4-1. Se o Flamengo perder de 3-0 aqui, o Flamengo ainda passa. Então, assim, eu acho difícil. Eles sabendo que eles vão entrar em campo, sabendo que precisam fazer 4 gols, entendeu? Eles vão ter que se abrir. E você se abrir contra um time que tem, no mesmo elenco, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol, meu irmão, é suicídio. Então, a chance deles virem para cá e tomar uma outra goleada é enorme. Então, eu não acredito que o Flamengo não vá passar de fase. Então, para mim, acho que o Flamengo está classificado, sim. O jogo de quarta-feira a gente vai jogar para administrar o resultado. E acredito eu que o Flamengo deve enfiar até uma outra goleada nesse time aí. Qual o adversário melhor que você prefere pegar na semifinal? Barcelona de Guayaquil ou Fluminense? Deixa aí no comentário aí, torcedor. Qual desses dois aí que você prefere pegar? Barcelona de Guayaquil ou Fluminense? Eu vou deixar aqui a minha opinião. Eu prefiro pegar o time da Série C, o Flor. Tem vários motivos. O primeiro deles é que é muito mais engraçado a gente ganhar deles, eliminar eles, igual eliminamos na Sul-Americana de 2017, né? Não vai ser o primeiro Fla-Flu decisivo num jogo de campeonato sul-americano. Nós enfrentamos eles na Sul-Americana de 2017 e o primeiro jogo foi 1-0 para o Flamengo e o segundo jogo foi aquele do 3-3, que o Arão fez aquele gol de cabeça já no finzinho do jogo e a gente passou de fase e demos um tchau para eles. Eu quero que seja o Fluminense pelo seguinte, primeiro por causa disso aí, é muito mais engraçado a gente eliminar eles do que o Barcelona de Guayaquil. Segundo, o time do Fluminense é fraco pra caramba. O time do Barcelona de Guayaquil é melhor. Tá? O time do Fluminense é muito fraco. Ah, mas eles ganharam da gente aí no Brasileiro. Pega aquele jogo lá do Campeonato Brasileiro, que eles ganharam no último minuto, né, quando o Rogério Ceni ainda era o técnico. Você vai ver que o Flamengo teve maior parte do jogo, era um jogo de um time só, que até o Roger Flores, agora eu falei o nome dele certo, Roger Flores, comentarista da Globo, que é tricolor, falou por várias vezes, só tem um jogo de um time só. Esse time do Fluminense é patético, é horroroso. Tá? Então esse é um dos motivos, o time é mais fraco. Segundo, o Flamengo evitaria uma viagem. Jogar lá, acho que esse time aí, acho que é do Equador. O Flamengo teria que decidir lá, porque esse time fez uma campanha melhor que a do Flamengo. Então, o Flamengo teria que decidir lá, ou seja, teria que fazer o resultado aqui para ir jogar lá mais confortável, que é mais complicado ainda. Porque você sabe que jogar lá com altitude, essas coisas, não é fácil. Então, o Flamengo teria que chegar aqui, fazer um resultado muito expressivo, tipo igual o de ontem, para poder jogar lá e administrar. Porque se chega aqui, ganha só de 1-0, ganha apertado, é complicado lá depois. Então, eu prefiro o Fluminense por esses motivos todos. Agora, é claro que para quem quer ser campeão, não tem que escolher adversário. Quem vem, a gente pega e tem que traçar. E é aquilo que eu já falei aqui. Se a gente pegar num dia bom, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol, como foi o caso de ontem, cara, ninguém segura o time do Flamengo, não.
E aí o tri fica encaminhado. Passando da fase semifinal, eu acredito que o Flamengo vai encarar na final o Atlético Mineiro. Tá? Pelo que eu vi ontem do jogo de ontem, o River Plate foi um time melhor no primeiro tempo e o Atlético foi muito melhor do que o River Plate no segundo tempo. Então, eu acredito que o Atlético vai passar pelo River e vai passar pelo vencedor de Palmeiras e São Paulo, com certeza, porque o Atlético tem um elenco muito forte. Na minha opinião, hoje é o único time que daria para bater de frente com o time do Flamengo. Então é isso aí, saudações rubro-negras, vamos comemorar essa vitória. A gente volta a se falar no jogo contra o Sport Recife pelo Campeonato Brasileiro. Valeu, saudações rubro-negras, tchau, fui!